A caneta tinteiro, pesada e caríssima, parecia uma estranha entre os meus dedos trêmulos. Gelada, como se sentisse o peso do que eu estava prestes a fazer. A mesa de conferências de Mogno estendia-se entre nós como um oceano, tão polida que eu via o meu próprio rosto distorcido nela. Pálida, com as maçãs do rosto afundadas e olheiras que nem a maquilhagem cuidadosamente aplicada conseguia esconder. Do outro lado, João estava imóvel. Só o ligeiro subir e descer dos seus ombros largos, sob o fato cinza impecavelmente cortado, denunciava que ainda respirava. O cabelo escuro, geralmente tão perfeitamente penteado, tinha uma madeixa a cair-lhe sobre a testa. Mesmo naquele momento, tive de lutar contra a vontade de estender a mão e pô-la no lugar. Velhos hábitos. Senhora Russo. A voz do advogado cortou os meus pensamentos. Não Ana, nem sequer senhorita Silva, o meu nome de solteira que em breve recuperaria. Senhora Russo, um título que usei como coroa e coleira durante 5 anos. Se puder assinar aqui, por favor. O som da caneta de João a raspar no papel ecoou na sala cavernosa enquanto ele assinava o seu nome com a mesma confiança com que fazia tudo o resto. Sem hesitação, sem arrependimento. Deslizou o documento na direção do seu advogado sem sequer olhar para mim uma vez. 3 homens armados permaneciam em silêncio ao longo das paredes. A segurança pessoal de João. Todos na sala fingiam que eram acessórios normais para um processo de divórcio. Eu sabia melhor. Aprendi o que aquelas protuberâncias sob os casacos de designer significavam durante os meus anos como esposa de João. Ana. O meu nome e a voz dele ainda me faziam sentir uma corrente elétrica na espinha. Mesmo agora, mesmo aqui, foi a primeira palavra que me dirigiu diretamente em meses. É a sua vez. A cadeira de couro rangeu quando me inclinei. A caneta vacilava entre os meus dedos, pairando sobre a linha da assinatura. O aroma familiar do seu perfume, sândalo e algo que era unicamente dele, flutuava pela mesa, inundando-me com memórias que eu tanto me esforcei por suprimir. Lembro-me do dia do nosso casamento. As mãos dele, sempre tão firmes, a tremerem ligeiramente enquanto me deslizava o anel para o dedo. Lembro-me da primeira vez que o vi verdadeiramente zangado, quando um dos seus homens me desrespeitou. A calma fria e aterrorizante antes da violência irromper. Nunca esquecerei a noite em que descobri o que o seu império de negócios realmente implicava, escondido numa sala trancada na nossa mansão em Sintra. A manhã em que encontrei uma mancha de sangue na sua camisa que ele não conseguiu explicar. Foi depois disso que tentei sair pela primeira vez. Como as portas se trancaram de repente, como o meu passaporte desapareceu. A maneira como ele me olhou, não com raiva, mas com algo pior. Uma determinação possessiva que dizia, o que é meu fica meu. Há algum problema? Perguntou o seu advogado, com a voz carregada de impaciência. Olhei primeiro para o advogado, depois para João. Pela primeira vez naquele dia, os olhos dele encontraram os meus. Escuros, impenetráveis, como o olhar para as profundezas do oceano à meia-noite. Havia algo lá, um vislumbre do homem por quem me apaixonara antes de saber o que ele era. Antes de me tornar uma prisioneira numa jaula dourada. O meu peito apertou, o coração a bater tão violentamente que tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo. As palavras subiram pela minha garganta, perigosas e imparáveis, antes que eu conseguisse engoli-las de volta. Há uma coisa que precisam de saber primeiro. A sala ficou em silêncio. Até os guarda-costas mudaram o peso quase imperceptivelmente. A mandíbula de João apertou. Podemos discutir os acordos de propriedade depois da assinatura. A minha oferta já é mais do que generosa. O advogado assentiu, ansioso por concluir o nosso negócio. A senhora Russo receberá o apartamento em Lisboa, casa de verão no Algarve e o acordo de... Estou grávida. As palavras pairaram no ar, sólidas como as paredes à nossa volta.
A boca do advogado fechou-se de repente. Um dos guarda-costas tossiu para o mão. João não se mexeu, nem um músculo, nem um piscar de olhos, mas a temperatura na sala pareceu baixar 20 graus. Deixem-nos! A voz dele era baixa, mas cortou o silêncio como uma lâmina. O advogado começou a protestar. Senhor Russo, não me parece que seja a hora. Agora! A voz ainda baixa, ainda mortal. O arrastar de sapatos caros nos pisos de mármore. O clique da porta pesada a fechar-se. E então éramos apenas nós. Eu de um lado do oceano de Mogno, ele do outro. Os papéis do divórcio entre nós como um campo de batalha. Estás a mentir. A voz dele era controlada, mas eu conhecia-o o suficiente para ouvir a corrente perigosa por baixo. Estendi a mão para a minha mala, as minhas mãos ainda a tremer, e tirei os 3 testes de gravidez positivos que tinha feito, juntamente com a confirmação médica de ontem. Deslizei-os pela mesa, observando enquanto os olhos dele desciam sobre eles, apertando-se, calculando. É seu, disse, respondendo à sua pergunta não verbalizada. Não houve mais ninguém. Não poderia haver, não com a vigilância constante, não com os motoristas que relatavam todos os meus movimentos, não com os empregados que observavam e sussurravam e o mantinham informado sobre as minhas idas e vindas. Ele levantou-se de repente, a cadeira a raspar no chão. Eu encolhi-me com o som. Ele reparou. Ele sempre reparava em todas as reações, catalogando fraquezas como munições. Mas, por uma vez, não a usou contra mim. Em vez disso, ele passeou até as janelas do chão ao teto, com vista para a cidade de Lisboa, de costas para mim, com as mãos cruzadas atrás das costas. A silhueta perfeita do poder. 3 meses, disse eu para as suas costas. Não soube senão há algumas semanas. Eu não tinha a certeza do que fazer. Ele virou-se, a sua expressão ilegível. E o que é que queres exatamente, Ana? A pergunta tinha camadas de significado. O que queria eu dele? Dinheiro, segurança, uma família, liberdade? Não sei, admiti, mas pensei que merecia saber antes de tornarmos isto final. Ele moveu-se com a graça silenciosa de um predador, contornando a mesa até ficar ao meu lado. Permaneci sentada, lutando contra cada instinto de encolher-me. Ele estendeu a mão, um dedo traçando a linha da minha mandíbula tão suavemente que quase podia ser confundido com ternura, se eu não soubesse melhor. O meu filho, disse, as palavras algures entre uma afirmação e uma pergunta. O meu sangue. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na minha garganta. E tu pensaste que eu ia simplesmente assinar isto? Ele gesticulou com desdém para os papéis do divórcio. E deixar-te ir embora com o meu herdeiro? É o meu bebê também, sussurrei. A sua risada foi curta e sem humor. Ana, Ana. Ele disse o meu nome como uma oração e uma condenação. Quando é que vais entender? O que é meu fica meu. As palavras familiares fizeram com que o gelo corresse pelas minhas veias. Ele curvou-se, os lábios roçando a minha orelha enquanto falava. Nunca serias livre de mim. Isto... A sua mão pairou sobre o meu ventre ainda plano, quase não tocando. Só o torna oficial. Endireitou-se, ajustando os punhos com meticulosa precisão. O gesto era tão normal que destoava no contexto do momento. Premi um botão no telemóvel e instantaneamente a porta abriu-se. O seu chefe de segurança entrou. Pedro, a senhora Russo não está bem. Vai regressar à propriedade. Garante que a casa de hóspedes esteja preparada para o seu conforto. Os olhos dele nunca deixaram os meus enquanto dava a ordem. O divórcio, comecei, já não está em cima da mesa. Ele pegou nos papéis e rasgou-os ao meio com uma lentidão deliberada, o som ensurdecedor na sala silenciosa. Temos muito para discutir, mas não aqui. Vai com o Pedro. Descansa. Falamos esta noite. Não era um pedido. Com João nunca nada era. Pedro avançou, a sua expressão simpática, mas firme. Sempre gostei do Pedro.
Tanto quanto se podia gostar do seu carcereiro, ele pelo menos tinha sido gentil durante os meus momentos mais sombrios na casa dos Russo. Levantei-me em pernas instáveis, pegando na minha mala, na minha dignidade. Isto não muda nada, disse encontrando um fragmento de coragem. Ainda quero sair. O sorriso de João foi lento, confiante, aterrorizante na sua certeza. Não, meu amor, isto muda tudo. Ele gesticulou para a minha barriga. Aquilo é um russo, e os russos ficam sempre juntos. Enquanto Pedro me guiava para a porta, João chamou-me uma última vez. Ana. Parei, sem me virar. Não cometas o erro de pensar que podes fugir. Nem agora, nem nunca mais. A ameaça pairou no ar, envolvendo-me como correntes. Eu pensara, tolamente e desesperadamente, que estava a caminhar para a liberdade hoje. Em vez disso, tinha selado o meu destino com 2 palavras. Estava a carregar a única coisa que João Russo valorizava acima de tudo, o seu legado. E eu sabia, com uma certeza profunda, que ele queimaria o mundo antes de deixar o seu filho, ou a mulher que o carregava, escapar das suas garras. Ao fecharem-se as portas do elevador, separando-me do seu olhar penetrante, levei a mão à barriga. O que tinha eu feito? O que seria desta vida inocente nascida no mundo sombrio de João? E o que seria de mim agora que lhe tinha dado a razão suprema para nunca mais me deixar ir? A viagem de regresso à propriedade passou num borrão de ruas da cidade que se fundiam em paisagens suburbanas e finalmente no enclave exclusivo onde a mansão de João se erguia como uma fortaleza. Portões altos de ferro forjado abriram-se quando o nosso carro se aproximou. Câmaras de segurança seguiam os nossos movimentos com precisão mecânica. Os extensos terrenos, os jardins meticulosamente mantidos, as fontes de mármore e as medidas de segurança ocultas tinham me impressionado outrora. Agora representavam os limites da minha prisão dourada. Pedro conduzia em silêncio, ocasionalmente olhando para mim no espelho retrovisor, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Preocupação? Piedade? Ou estaria apenas a certificar-se de que eu não tentava nada estúpido? Ele vai acalmar, Pedro finalmente disse, quando nos aproximávamos da entrada circular. Dá-lhe tempo. Eu quase me ri. Nos 5 anos que conhecia João Russo, a calma nunca tinha sido o seu estado natural. Controlado, calculista, friamente furioso, sim, mas calmo, isso era apenas a superfície. A máscara que mostrava ao mundo, enquanto a raiva, a determinação ou a obsessão fervilhavam por baixo. O carro parou em frente à casa de hóspedes, uma pequena residência com 3 quartos separada da mansão principal, onde eu vivia nos últimos 2 meses desde que pedira o divórcio. A minha primeira tentativa de criar distância, de respirar ar não contaminado pela sua presença. A Rosa deixou-te comida, disse Pedro, abrindo a minha porta. E o médico chega às 6. Congelei a meio da saída do carro. Médico? Não preciso de médico. Acabei de ver um ontem. A expressão de Pedro permaneceu neutra. Ordens do senhor Russo. Apenas um check-up. Apenas um check-up. Apenas uma confirmação. Apenas João a afirmar o controlo, a certificar-se de que eu não estava lá a mentir, a garantir que a sua propriedade, eu e a criança que carregava, estava em perfeitas condições. Diz-lhe que não sou uma égua de criação para ser examinada à sua conveniência. Disse as palavras mais afiadas do que eu pretendia. Um lampejo de simpatia cruzou o rosto envelhecido de Pedro. Ana, disse ele, abandonando as formalidades por uma vez, escolhe as tuas batalhas sabiamente. Foi o mais perto que ele alguma vez chegara de me dar um conselho pessoal. O aviso no seu tom fez a minha réplica morrer na garganta. Pedro trabalhava para João há 15 anos. Ele tinha visto o que acontecia àqueles que o desafiavam. A casa de hóspedes parecia diferente de alguma forma ao entrar, como se o próprio espaço soubesse que a sua natureza temporária tinha sido agora revogada. As minhas malas,
feitas naquela manhã em preparação para a minha nova vida, estavam junto à porta como sonhos abandonados. Tirei os saltos, sentindo o chão de mármore frio debaixo dos meus pés calçados. O silêncio era ensurdecedor depois da tensão da sala de conferências. Passei pela sala de estar até a casa de banho, evitando o meu reflexo no espelho, enquanto salpicava água fria no rosto. Quando finalmente levantei os olhos, rastros de rímel corriam pelas minhas bochechas, a minha maquilhagem cuidadosamente aplicada dissolvendo-se sob o peso das lágrimas não derramadas. Não, disse ao meu reflexo. Não te atrevas a ceder agora. Uma batida na porta assustou-me. João teria vindo já? O meu coração disparou enquanto secava apressadamente o rosto e arrumava o cabelo. Mas era a Rosa, a empregada de João, uma mulher de rosto gentil nos seus 60 anos, que estava com a família Russo desde que João era um rapaz. Trouxe-te um chá, menina, disse ela, o seu sotaque mais carregado quando usava termos carinhosos. Ela tinha me chamado assim desde o meu primeiro dia como noiva, aterrorizada e a tentar escondê-lo. Chá de gengibre, bom para o bebê. Então todos sabiam já. Claro que sim. No mundo de João, a informação era moeda, e as notícias viajavam rápido. Obrigada, Rosa. Aceitei a delicada chávena de porcelana, o calor a infiltrar-se nos meus dedos frios. Rosa hesitou na porta, a preocupação gravada nas linhas à volta dos seus olhos. Ele era diferente antes, disse ela de repente. Antes de o pai morrer, antes de ter de se tornar o que é. Já tinha ouvido fragmentos disto antes, referências sussurradas ao pai de João, Antônio Russo. Um homem cuja brutalidade era lendária, mesmo entre criminosos. Um homem que tinha batido no seu único filho sem piedade, ensinando-lhe que o poder era tudo e a fraqueza era a morte. Isso não desculpa o que ele se tornou, disse eu baixinho. Rosa fez o sinal da cruz. Não, não desculpa. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Mas pode ajudar-te a entender, e o entendimento é uma arma, menina. Ela saiu antes que eu pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás de si. Bebi o chá, deixando o calor picante do gengibre acalmar o meu estômago agitado enquanto considerava as suas palavras. Entender João como uma arma. Já tinha tentado essa abordagem antes, no início do nosso casamento, quando ainda acreditava que poderia curar a escuridão nele com amor suficiente, paciência suficiente, antes de perceber que algumas feridas eram demasiado profundas, demasiado fundamentalmente entrelaçadas no ser de uma pessoa para serem verdadeiramente curadas. O resto da tarde arrastou-se, o relógio a contar os momentos até João chegar. Tomei um banho, lavando o estresse do dia, e vesti um vestido simples, nem demasiado formal, nem demasiado casual, uma armadura de outro tipo. A médica veio e foi-se, uma mulher mais velha com olhos gentis, mas mãos clínicas, que não fazia perguntas para além daquelas relacionadas com a minha saúde e a gravidez. Tirou amostras de sangue, verificou os meus sinais vitais, realizou uma ecografia. O rápido batimento cardíaco do meu bebê preencheu a sala e, apesar de tudo, as lágrimas escorreram-me pelos olhos. Isto era real. Isto estava a acontecer. Tudo parece perfeito, disse ela, entregando-me as impressões da ecografia. Aproximadamente 12 semanas e 4 dias. Data prevista de parto por volta de 20 de fevereiro. Dia dos namorados. A ironia não me passou despercebida. Depois de ela sair, sentei-me no jardim atrás da casa de hóspedes, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de fogo. A segurança permanecia discretamente visível no perímetro, um lembrete de que, embora as correntes pudessem ser invisíveis, estavam ainda muito presentes. O som de pneus na gravilha anunciou a sua chegada pouco depois das 8. O passo pesado dos seus sapatos no caminho fez o meu pulso acelerar. A resposta traiçoeira do meu corpo à sua proximidade. Mesmo depois de tudo, ele apareceu na beira do jardim, o seu fato trocado por jeans escuros e uma camisa de botões cinza.
as mangas arregaçadas para revelar antebraços fortes. Mais casual, mas não menos intimidante. Ele carregava uma pasta em papel pardo numa mão. A médica diz que estão ambos saudáveis, disse ele sem preâmbulo. Achaste que eu estava a mentir sobre isso também? A sua expressão escureceu momentaneamente. Cautela, não acusação. Sentou-se na cadeira à minha frente, colocando a pasta na mesa entre nós. Precisamos de discutir os arranjos. Arranjos? Repeti a palavra, amarga na minha língua. Para a sua prisioneira e herdeiro. Ele inclinou-se para a frente, os olhos a faiscar. É isso que pensas? Que és minha prisioneira? Não sou. Os seguranças, os telefones vigiados, os motoristas que relatam cada um dos meus movimentos. Como é que chamarias a isso? Proteção. A palavra tinha uma convicção absoluta. Não tens ideia de quantos inimigos eu tenho, Ana. Quantos te fariam mal para me atingir? Era uma velha discussão que tínhamos tido inúmeras vezes antes. E as portas trancadas, o passaporte desaparecido, a forma como os teus homens me seguem para todo lado. Isso também é tudo proteção. Um músculo mexeu-se na sua mandíbula. Tentaste sair à meio da noite sem uma palavra. O que esperavas? Eu esperava liberdade. As palavras irromperam de mim com mais força do que pretendia. Eu esperava o direito de me afastar de uma vida que nunca pedi. De verdades que mantiveste escondidas até ser tarde demais. Os olhos dele estreitaram-se. Sabias exatamente quem eu era quando te casaste comigo. Eu sabia que eras poderoso. Eu sabia que eras rico. Eu não sabia que eras... Parei de repente, ciente de ouvidos potencialmente atentos. Diz. A sua voz era perigosamente suave. O que sou eu, Ana? Encontrei o seu olhar sem vacilar. Um criminoso. Um homem que magoa as pessoas, que as controla, que pensa que possuir algo é o mesmo que ganhar a sua lealdade. Algo cintilou no seu rosto. Dor. Talvez se eu o acreditasse capaz disso, mas desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Ele abriu a pasta, tirando vários documentos. Estes são os meus termos. Termos? Outra palavra amarga. Vais voltar para a casa principal este fim de semana. Os teus antigos quartos estão a ser preparados. Vais ter acesso total à propriedade novamente, com medidas de segurança razoáveis. E se eu recusar? O seu sorriso não chegava aos olhos. Isso não é uma opção. Não mais. Ele deslizou um documento para mim. Tripliquei a tua mesada. Não te faltará nada. Ao bebê não faltará nada. Eu não toquei no papel. Não quero o teu dinheiro. Quero a minha liberdade. A tua liberdade? Ele repetiu lentamente, como se estivesse a saborear a palavra. Para fazer o que exatamente? Para criar o meu filho num apartamento apertado? Para trabalhar 60 horas por semana enquanto estranhos cuidam do nosso bebê? Para viver sem proteção num mundo onde o teu nome sozinho te torna um alvo? Dito assim, parecia tolo, ingênuo, mas nunca tinha sido sobre luxo. Para viver sem medo, sussurrei, para não me encolher quando as portas batem. Para não me perguntar se hoje é o dia em que o teu negócio te segue para casa. Para não te ver a tornares-te mais como o teu pai todos os dias. Isso atingiu o alvo. João ficou muito quieto, os olhos escurecendo para a obsidiana. Ele desprezava qualquer comparação com Antônio Russo. Não sou nada como ele, disse ele, cada palavra precisamente enunciada. Não és? O controlo, a raiva logo abaixo da superfície, a forma como todos à tua volta andam em bicos de pés. Inclinei-me para a frente. O teu pai governava pelo medo, pelo que tu governas. Respeito, retorquiu ele. Medo e respeito não são a mesma coisa. Ele levantou-se de repente, passeando pelo pequeno jardim como um predador enjaulado. Não sabes nada sobre o meu mundo, Ana. Nada sobre o que é preciso para sobreviver nele. Então por que me mantens nele? Por que não me deixas ir? Ele virou-se para me encarar.
E por um momento vislumbrei a emoção crua que ele geralmente mantinha tão cuidadosamente contida. Porque és minha. A voz dele era áspera. Porque não consigo. Ele parou, recompondo-se com um visível esforço. Estás a carregar o meu filho, o meu herdeiro, o meu legado. Isso muda tudo. O bebê não tem de crescer no teu mundo, disse eu baixinho. Podíamos arranjar. Não, a única sílaba foi final. Nenhum filho meu cresce sem mim. Nenhum filho meu cresce desprotegido, sem amor, sem saber exatamente quem é e o que isso significa. A paixão na sua voz surpreendeu-me. Não se tratava apenas de posse ou controlo. Era algo mais profundo, mais primordial. E o que significa ser um russo, João? Perguntei. Que legado estás tão desesperado para passar? Ele aproximou-se, agachando-se ao lado da minha cadeira, para que os nossos rostos ficassem ao mesmo nível. Assim tão perto, pude ver a ligeira cicatriz acima da sua sobrancelha esquerda. Uma lembrança do anel de sinete do pai, embora ele nunca falasse nisso. Pude ver as pintas âmbar nos seus olhos escuros, a sombra de barba por fazer ao longo da sua mandíbula. Poder, disse ele simplesmente. Proteção. Família acima de tudo. O credo do teu pai, observei. O meu pai perverteu-o. A sua mão moveu-se, hesitando logo acima do meu ventre antes de se retirar. Ele pensava que poder significava terror. Proteção significava isolamento. Família significava posse. E tu não. Os seus olhos encontraram os meus. E por um momento, apenas um momento, vi o homem por quem me apaixonara. O homem que me encantou com a sua intensidade, a sua concentração, a sua devoção absoluta. Pensei que sabia melhor, disse ele suavemente, até que comecei a perder-te. As palavras pairaram entre nós, surpreendentemente vulneráveis, vindo de um homem que não mostrava vulnerabilidade a ninguém. Nunca me tiveste, sussurrei. Não de verdade. Tiveste uma versão de mim, um pássaro enjaulado a cantar músicas bonitas, até que ela percebeu que a porta da gaiola nunca se abriria. Ele levantou-se novamente, o seu momento de abertura selado tão rapidamente quanto tinha aparecido. Vamos tentar de novo, disse ele, a sua voz de volta ao tom controlado habitual. Pelo bebê, vais ver que eu posso ser diferente. Diferente como? Não consegui evitar o ceticismo na minha voz. Vais ter mais liberdade dentro da razão, mais participação nas decisões, menos... Ele procurou a palavra. Vigilância. E o teu negócio? As partes dele sobre as quais não devia saber? O sangue nas tuas mãos? A sua expressão endureceu. Algumas coisas não vão mudar, Ana. Não podem mudar, mas podem ser mantidas separadas da nossa vida familiar, de ti e do bebê. Era uma concessão, pequena que fosse, mais do que ele alguma vez tinha oferecido antes. Preciso de tempo, disse eu. Tempo para pensar. Tempo para... Gesticulei vagamente, englobando o caos do dia, a gravidez, o futuro a estender-se à minha frente como águas desconhecidas. Ele assentiu uma vez, decisivo. 2 dias. Depois, voltas para a casa principal. Ele pegou na pasta, deixando um documento na mesa. A ecografia, disse ele, a voz mais suave. A médica deixou-a para mim. Ao virar-se para sair, chamei por ele. João, ele parou. Não estou a fazer isto pelo futuro. Por nós. Ele olhou para trás, a sua expressão impenetrável. Não tens de o fazer, Ana. Eu farei por nós ambos. Com isso ele foi-se embora, a sua silhueta a dissolver-se na escuridão crescente, deixando-me sozinha com a imagem a preto e branco do nosso filho. O laço invisível que me ligaria para sempre a um homem que eu amava e temia. Um mundo do qual eu tinha tentado desesperadamente escapar. E um futuro que eu já não podia evitar. Às vezes,
Quando não conseguia dormir à noite naqueles primeiros dias de gravidez, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia: não confies em ninguém que soe demasiado bom para ser verdade. Ele referia-se aos comerciantes do mercado, mas agora eu entendia de outra forma. A mansão, as promessas, tudo soava demasiado bom, demasiado perfeito. E o perfeito não existe. Isso eu tinha aprendido. Essa lembrança trazia um misto de conforto e dor, a recordação de uma vida mais simples, um tempo em que os meus maiores problemas eram escolher o que vestir para um encontro ou como poupar para uma viagem. Aquela vida parecia agora a milhares de quilômetros de distância, uma miragem num passado distante. O enjoo matinal era um eufemismo cruel. Atacava a todas as horas, um lembrete constante da vida a crescer dentro de mim e das decisões que se aproximavam. Passei a noite a alternar entre um sono inquieto e encurvada sobre a sanita da casa de banho. O meu corpo a rebelar-se contra o estresse e a incerteza tanto quanto contra as hormonas da gravidez. Ao amanhecer, estava exausta, mas lúcida. João tinha me dado 2 dias para pensar, 2 dias para decidir como navegar esta nova realidade onde a fuga completa já não era uma opção. Tomei um banho, vesti umas calças de algodão largas e uma blusa esvoaçante e fui para a cozinha. Pela janela, avistei a silhueta escura de um guarda de segurança a patrulhar o perímetro. Algumas coisas nunca mudavam. A porta da cozinha abriu-se, assustando-me. Era a Rosa a trazer uma cesta de pão acabado de fazer e bolachas de gengibre que enchiam a sala com a sua doçura picante. "Precisas de comer", disse ela, pousando a cesta e imediatamente enchendo a chaleira para o chá. Não era uma pergunta. "Não estou com fome", respondi, mas sentei-me na ilha da cozinha mesmo assim, sabendo que a resistência era inútil quando a Rosa estava em modo de cuidado. "O bebê está com fome", replicou ela, colocando um prato à minha frente, "mesmo que não o saibas." Dei uma dentada numa bolacha, surpreendida quando o meu estômago não a rejeitou imediatamente. Rosa trabalhou em silêncio, preparando um pequeno almoço adequado de ovos mexidos e torradas, movendo-se pela cozinha com a familiaridade de alguém que alimentava a casa dos Russo há décadas. "Ele veio ver-me ontem à noite", disse ela de repente, "depois de te deixar." Olhei para cima, curiosa apesar de mim mesma. "João, o que é que ele queria?" "Queria saber o que gostavas de comer quando chegaste a casa. O que te fazia feliz?" Ela pousou o prato de ovos à minha frente. "Ele está a tentar, Ana." Olhei para a comida, um nó a formar-se na minha garganta. Era uma coisa tão pequena lembrar-me dos alimentos que me tinham confortado quando eu era uma recém-casada, aterrorizada e sobrecarregada pelo mundo em que me casara. No entanto, de alguma forma, isso rompeu as minhas defesas. "Tentar não é suficiente, disse eu baixinho. "Não depois de tudo." Rosa suspirou, as suas mãos envelhecidas a alisarem o avental. "Quando vim trabalhar para os Russo, Antônio, o pai de João ainda era vivo. Aquele homem..." Ela fez o sinal da cruz novamente, um gesto que eu notava que ela fazia sempre que Antônio era mencionado. "Ele era mau de uma forma que o filho nunca foi." "João também tem sangue nas mãos", lembrei-a. "Sim." Ela não negou, mas nunca sem razão, nunca por prazer. A distinção parecia-me acadêmica. Morto era morto. No entanto, eu não podia negar que João operava por um código, por mais retorcido que fosse, enquanto as histórias do pai sugeriam um homem que apreciava a crueldade por si mesma. "O que aconteceu à mãe de João?", perguntei. Era uma pergunta que eu já tinha feito antes, mas João sempre a tinha desviado. A expressão de Rosa escureceu. "A Maria tentou sair, assim como tu. Fez as malas do jovem João à meio da noite, quando ele tinha 7 anos. Antônio apanhou-os no portão." Ela virou-se ocupando-se a limpar o balcão já limpo. 3 dias depois, encontraram o carro dela no rio. Antônio disse a toda a gente que foi um acidente.
Disse ao João que foi culpa dele por tentar fugir. O meu sangue gelou. Estás a dizer que o Antônio a matou? O silêncio de Rosa foi resposta suficiente. E João acredita que foi culpa dele que tentar escapar causou a morte dela? Ela assentiu lentamente. Ele nunca fala nisso, mas algumas feridas não precisam de palavras para se infectar. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Talvez agora entendas porque a ideia de tu ires embora, especialmente com o filho dele, toca em algo quebrado nele. Afastei o prato, o apetite desaparecido. Isso explica o trauma dele, não o desculpa. Não, concordou ela. Mas o entendimento ainda é uma arma, menina. A mais forte que tens. Depois de a Rosa sair, passei a manhã a andar pela casa de hóspedes, a minha mente a mil. Precisava de ar, de espaço para pensar para lá destas paredes. Por impulso, liguei ao Pedro. Quero sair, disse quando ele atendeu. Só por algumas horas. Houve uma pausa. Deixa-me verificar com o senhor Russo. Não, interrompi. Ele prometeu-me mais liberdade. Este é o meu teste a essa promessa. Outra pausa, mais longa desta vez. Para onde queres ir? O Jardim Botânico. Um local público, bonito, pacífico. Um sítio onde eu pudesse pensar. 30 minutos depois, eu estava no banco de trás de um sedã preto elegante. Pedro a conduzir, outro segurança a seguir discretamente num segundo carro. Não era exatamente liberdade, mas um passo em direção a ela. Os jardins eram um alvorecer de flores de fim de verão. Caminhos que serpenteavam por uma natureza cuidadosamente cultivada. Andava devagar, uma mão a descansar ocasionalmente na minha barriga ainda plana, a outra a deslizar por folhas e pétalas de flores. Não sei o que fazer, sussurrei para a pequena vida dentro de mim. Não sei como manter-nos a salvo e livres. Liberdade. Uma palavra tão simples para um conceito tão complexo. O que significava realmente liberdade quando estavas a carregar uma criança? Mesmo sem João na equação, haveria responsabilidades, limitações, compromissos. Nenhum pai era verdadeiramente livre. Mas havia uma diferença entre as limitações naturais da paternidade e a gaiola dourada que João tinha construído à minha volta. Encontrei um banco num canto isolado do roseral e sentei-me, fechando os olhos contra a luz salpicada de sol que filtrava pelos ramos acima. Pedro mantinha uma distância respeitosa, a sua presença tanto tranquilizadora quanto constrangedora. O meu telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem de João. Os jardins são do teu agrado? Claro que ele sabia exatamente onde eu estava. Pensei em não responder, mas a mesquinhez não me serviria agora. Sim, digitei de volta. Obrigada por permitir isto. A sua resposta veio imediatamente. Não é permitir, é... proteção. Guardei o telemóvel sem responder. Não queria reiniciar uma discussão por mensagem. Em vez disso, observei um casal idoso a passear de braço dado pelo caminho. Os seus movimentos sincronizados por décadas juntos. João e eu chegaríamos alguma vez a esse estágio? Silêncio confortável, toques gentis, as arestas duras da juventude suavizadas pelo tempo e pelo compromisso. Parecia impossível. No entanto, uma vez eu o amara ferozmente. Uma vez eu vira por baixo do exterior controlado o homem ferido por baixo. Isso foi antes de eu entender toda a extensão do seu negócio. Antes de testemunhar a violência casual, antes de me tornar mais uma posse a ser guardada do que uma parceira a ser valorizada. Poderíamos nós encontrar o caminho de volta para algo que se assemelhasse ao amor? Pelo nosso filho, se nada mais. A tarde estendeu-se, os jardins esvaziando-se gradualmente à medida que a hora de fechar se aproximava. Levantei-me com relutância, sabendo que não podia adiar para sempre o regresso à propriedade. Pedro apareceu ao meu lado instantaneamente. Pronta, senhora Russo? O nome ainda me assentava de forma desconfortável, como uma roupa que eu tinha crescido demais. Mas talvez eu precisasse de o reclamar
de o remodelar para algo que eu pudesse suportar usar. Enquanto caminhávamos para a saída, um estalo forte ecoou pelos jardins. Pedro reagiu instantaneamente, empurrando-me para o chão e cobrindo o meu corpo com o seu. A dor atravessou o meu ombro quando bati no chão. "Fica deitada!" rosnou ele, uma mão já a tirar a sua arma escondida. O pânico apoderou-se de mim. O que foi aquilo? O que está a acontecer? Provavelmente nada, disse ele. Mas a sua postura tensa desmentia as suas palavras. Um carro a fazer fogueira, mas não arriscamos. O segundo segurança apareceu, movendo-se com proficiência. Antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer, fui empacotada no carro. Pedro escaneou os arredores com foco predador enquanto deslizava para o lugar do motorista. "Estás magoada?" perguntou ele enquanto nos afastávamos. Mais rápido do que era estritamente necessário. Toquei no meu ombro, estremecendo. Só um arranhão da queda. Ele assentiu, os olhos constantemente a verificar os espelhos. "O médico vai dar uma vista de olhos quando voltarmos, só para garantir." "Foi só um carro, não foi?" perguntei, o medo na minha voz a envergonhar-me. Não, não alguém atrás de nós. A hesitação de Pedro disse-me tudo. "Provavelmente", disse ele finalmente. "Mas no nosso mundo, senhora Russo, a paranoia mantém as pessoas vivas. O nosso mundo, como se eu alguma vez tivesse escolhido fazer parte dele. Quando chegamos à propriedade, João esperava a entrada, a sua postura casual traída pela tensão visível em cada linha do seu corpo. Assim que o carro parou, ele abriu a minha porta. "Estás bem?" Os seus olhos examinaram-me, verificando por ferimentos. "Estou bem", disse eu, permitindo que ele me ajudasse a sair do carro. "Não foi nada. Um carro a fazer fogueira." "Não sabemos disso", interveio Pedro, ganhando um olhar afiado do seu chefe. O braço de João deslizou pela minha cintura, protetor e possessivo enquanto me guiava para dentro. "Estás a sangrar." Olhei para baixo, surpreendida. Havia de fato um pequeno arranhão no meu cotovelo, provavelmente de quando Pedro me empurrou. "Não é nada, apenas um arranhão." Ele ignorou isso, guiando-me para a casa principal em vez da casa de hóspedes. Eu estava demasiado abalada para protestar. A casa principal, a casa que tinha sido o nosso lar durante 5 anos, estava exatamente como a tinha deixado há 2 meses, quando me mudei para a casa de hóspedes. As mesmas obras de arte nas paredes, os mesmos móveis, o mesmo cheiro a polimento de limão e as rosas que João insistia que fossem cortadas diariamente. No entanto, agora sentia-se diferente. Ou talvez eu fosse a que tinha mudado. Ele guiou-me para a cozinha, sentando-me na ilha enquanto tirava o kit de primeiros socorros de uma gaveta. A domesticidade do momento era estranha. João Russo, temido chefe do crime, a limpar cuidadosamente um pequeno arranhão no cotovelo da sua esposa. "Foi só um carro", repeti, precisando de acreditar nisso. As suas mãos pararam. Talvez não." Ele olhou para cima, os olhos escuros e intensos. "É por isso que não te posso deixar ir, Ana. Este é o mundo em que vivemos. Onde uma ida aos jardins pode acabar com uma bala." "A maioria das pessoas não vive nesse mundo", retorqui. "Nós sim." Ele terminou de ligar o meu cotovelo. "Eu sim, e por extensão, tu e o nosso filho também." "Não tem de ser assim", ele riu, um som sem humor. "Achaste que eu posso simplesmente ir embora? Que posso apagar 20 anos de história, de ligações, de inimigos?" Ele abanou a cabeça. "Não há plano de reforma no meu negócio, Ana. Nem uma folha em branco." A finalidade na sua voz gelou-me. Era verdade. Eu tinha sido ingênua em pensar o contrário. Mesmo que João quisesse deixar o seu império para trás, demasiadas pessoas assegurariam que isso não acontecesse. Quer seja a sua própria organização, que o veria como fraqueza, quer os seus rivais, que o veriam como oportunidade. Fomos interrompidos pela chegada da médica, a mesma mulher que me tinha examinado no dia anterior. Ela verificou o meu ombro e cotovelo,
Declarou que ambas eram lesões menores, mas insistiu em outra ecografia apenas para ter certeza. O bebê não tinha sido afetado pelo estresse ou pela queda. João ficou para o exame, os olhos fixos no ecrã, onde o batimento cardíaco do nosso filho pulsava, forte e rápido. A emoção nua no seu rosto naquele momento era surpreendente, crua, maravilha desprotegida. Eu tinha visto essa expressão apenas uma vez antes, no dia do nosso casamento, quando ele me tinha olhado como se eu fosse um milagre que ele não podia acreditar que fosse seu. Tudo parece perfeito, assegurou a médica, limpando o gel do meu ventre. Mas eu recomendaria repouso para o resto do dia, sem mais emoções. João assentiu, agradeceu e acompanhou-a à saída com a cortesia suave que ele podia ligar e desligar como um interruptor. Quando ele voltou, encontrou-me ainda sentada na mesa de exame, subitamente exausta pela chicotada emocional do dia. Vais ficar na casa principal esta noite, disse ele. Não era uma pergunta. Pela primeira vez eu não discuti. A segurança da casa principal, com os seus sistemas avançados e pessoal extra, parecia apelativa depois do susto nos jardins. Uma noite eu podia dar-lhe isso. Ele deve ter lido a rendição no meu rosto porque assentiu uma vez, satisfeito. Vou pedir a Rosa para preparar o jantar, o teu favorito. Ao virar-se para sair, chamei-o, ecoando as suas palavras do dia anterior. João, ele parou. Isto não muda nada sobre nós, sobre o futuro. O seu sorriso era lento, confiante, o sorriso de um homem acostumado a conseguir o que queria. Veremos, Ana, veremos. Acordei no nosso antigo quarto, momentaneamente desorientada pelo teto familiar acima de mim. Lençóis de seda em vez dos de algodão que eu tinha escolhido para a casa de hóspedes. O cheiro subtil do perfume de João pairava no ar apesar da sua ausência. Ele tinha cumprido a sua palavra de me dar espaço, dormindo noutro lugar na enorme casa. Por um breve momento, pude fingir que o último ano não tinha acontecido, que eu não tinha descoberto a verdadeira extensão do império de negócios de João, que eu não tinha tentado sair, que os papéis do divórcio nunca tinham sido redigidos. Mas a realidade voltou-me à mente quando a minha mão se moveu instintivamente para a minha barriga. O bebê, a razão pela qual eu estava aqui de novo, presa nesta bela prisão com os seus pisos de mármore e arte inestimável e guardas silenciosos e vigilantes. Tomei um banho na enorme casa de banho principal. O seu luxo já não me impressionava, mas era simplesmente parte da jaula dourada. Quando saiu-se, enrolada num roupão de felpo, encontrei roupas arrumadas na cama, as minhas roupas trazidas da casa de hóspedes, incluindo, notei, com uma mistura de irritação e apreciação relutante, o meu pijama mais confortável. Lá embaixo encontrei João no seu escritório, a porta excepcionalmente aberta. Ele estava ao telefone, a falar italiano rapidamente, a sua voz afiada de autoridade. Ele viu-me apairar na porta e fez-me sinal para entrar. Não. Interrompendo a sua conversa. Hesitei antes de entrar. O escritório sempre tinha sido o seu santuário, o epicentro do seu império. Um lugar onde eu tinha sido bem-vinda nos nossos primeiros dias juntos, mas que gradualmente se tinha tornado proibido à medida que a distância entre nós crescia. Era exatamente como me lembrava. Painéis de madeira escura, livros encadernados em couro a forrar as prateleiras embutidas, a sua enorme secretária posicionada para ver tanto a porta como as janelas com vista para os jardins, um lugar projetado para o controlo. Ele terminou a chamada abruptamente quando entrei. Dormiste bem? A pergunta parecia estranhamente hesitante vinda dele. Sim, não era inteiramente uma mentira. Apesar de tudo, eu tinha dormido mais profundamente neste quarto do que em semanas na casa de hóspedes. Talvez o meu corpo se lembrasse da segurança que sentira aqui antes que o conhecimento tivesse envenenado tudo. Bom, ele levantou-se e contornou a secretária para se aproximar de mim, parando a uma distância cuidadosa.
A médica recomendou repouso, mas pensei que gostarias de tomar o pequeno almoço no terraço. O tempo está ameno hoje. Assenti, surpreendida com a consideração. Isso seria bom. Ele acompanhou-me pela casa, a mão pairando perto da parte inferior das minhas costas, mas nunca me tocando. O terraço tinha vista para os roseirais, os meus jardins, plantados a meu pedido durante o nosso primeiro ano de casamento, um sinal de amor de um homem que expressava os seus sentimentos através de gestos e não de palavras. O pequeno almoço já esperava. Frutas frescas, pastelaria, o chá de ervas especial que a Rosa sabia que acalmava o meu estômago. João puxou a minha cadeira, esperou até eu estar sentada, depois sentou-se à minha frente. O teu hematoma parece melhor, observou ele, acenando na direção do meu cotovelo. Olhei para baixo. Quase me tinha esquecido da pequena lesão. Não foi grave. Ele serviu café para si, movimentos precisos e controlados. O Pedro está a investigar o incidente de ontem. Foi um carro a fazer fogueira, insisti, embora com menos convicção do que antes. A expressão de João permaneceu neutra. Talvez, mas os meus inimigos conhecem as minhas rotinas. Conhecem as minhas fraquezas. Não sou a tua fraqueza, disse eu automaticamente. Os seus olhos encontraram os meus, escuros e intensos. És a minha maior fraqueza, Ana. Sempre foste. A honestidade crua na sua voz apanhou-me desprevenida. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ele continuou. É por isso que te mantive tão perto. Por isso que precisava de saber onde estavas, com quem estavas. Não porque eu não confiasse em ti, mas porque não conseguia suportar a ideia de seres usada contra mim. Então eu fui mantida numa jaula para a minha própria proteção. Não conseguia evitar o tom amargo na minha voz. Sim, nenhuma desculpa, nenhum abrandamento da verdade. Mas vejo agora que a própria jaula te estava a afastar. Olhei para ele, surpreendida com esta admissão. O que estás, a dizer? Ele pousou a sua chávena de café com cuidado deliberado. Estou a dizer que cometi erros, que ao tentar manter-te segura, te fiz sentir aprisionada. Era mais autoconsciência do que eu alguma vez tinha ouvido dele. Parte de mim queria agarrar-me à minha raiva, ao ressentimento justificado que tinha alimentado as minhas tentativas de fuga. Mas outra parte, a parte que se tinha apaixonado por ele anos atrás, reconheceu o significado dessa concessão. O que acontece agora? Perguntei, a voz mal acima de um sussurro. Agora encontramos um meio termo. Ele inclinou-se para a frente. Tu queres liberdade. Eu preciso de saber que tu e o bebê estão seguros. Tem de haver um compromisso que satisfaça ambos. Peguei num pastel, ganhando tempo para organizar os meus pensamentos. Que tipo de compromisso? Ficas aqui onde a segurança é mais forte, mas vens e vais como quiseres, com o Pedro ou outro guarda à tua escolha. Chega de relatar cada movimento teu a mim. Era menos do que eu queria, mas mais do que eu esperava. E o teu negócio? A sua expressão endureceu ligeiramente. Permanece separado da nossa vida doméstica, como prometi. Isso não é suficiente, João. Já não. Encontrei o seu olhar firmemente. Preciso de saber no que estou a trazer o nosso filho, sem mais segredos, sem mais quartos trancados onde não me é permitido entrar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que recusaria. Finalmente assentiu uma vez. Um movimento curto e brusco. Faz as tuas perguntas. Responderei o que puder. Quanto do teu negócio é legítimo? Um sorriso sem alegria. 60% os restaurantes, o negócio de importação, os imóveis, tudo limpo, tudo lucrativo. O resto, ele encolheu os ombros, menos. A violência, as ameaças, os homens que desaparecem depois de te contrariarem. Tudo isso é necessário? Ele não se encolheu perante a acusação. No meu mundo, sim. A fraqueza convida predadores.
A misericórdia é vista como vulnerabilidade. O meu pai entendia isso, se pouco mais. E o nosso filho espera-se que um dia assuma este império de medo. Os seus olhos brilharam. O nosso filho terá escolhas que eu nunca tive. Se quiserem os negócios legítimos, podem tê-los. Se não quiserem ter nada a ver com isso, eu garantirei que tenham a liberdade de se afastarem. Como eu tive a liberdade de me afastar, não pude evitar a ironia. A sua mandíbula apertou. É diferente. Por quê? Porque sou a tua posse e eles serão o teu sangue? Porque estou apaixonado por ti, retorquiu ele, as palavras explodindo dele com uma crueza invulgar. Porque a ideia de tu ires embora rasga algo dentro de mim que eu não consigo controlar. Porque eu sei que devia deixar-te ir, mas não consigo. A confissão pairou no ar entre nós, chocante na sua vulnerabilidade. João Russo não admitia fraqueza, não expunha os seus pensamentos íntimos, não perdia o controle das suas palavras cuidadosamente medidas. Olhei para ele, vendo para além do exterior poderoso o homem danificado por baixo. O rapaz que tinha perdido a mãe, que tinha sido criado por um monstro, que tinha construído paredes tão grossas à sua volta, que mesmo eu raramente vislumbrara para lá delas. Eu amei-te uma vez, disse eu baixinho, antes de saber o que o teu negócio realmente implicava, antes de me tornar mais uma posse a ser guardada. A dor cintilou nas suas feições, rapidamente mascarada. E agora? Era uma pergunta que eu me tinha feito 1000 vezes no último ano. Ainda o amava? Podia-se amar alguém que se temia, alguém cujo mundo representava tudo de que se queria fugir? Não sei, admiti. Há momentos em que vejo o homem com quem me casei. E depois há momentos em que te tornas alguém que eu não reconheço. Ele estendeu a mão pela mesa, parando um pouco antes da minha. Um convite, não uma exigência. Deixa-me mostrar-te o homem com quem te casaste novamente. Deixa-me provar que posso mudar. Hesitei antes de colocar a minha mão na dele, a sua pele quente contra a minha palma. As palavras são fáceis, João. As ações são o que importam. Então julga-me pelas minhas ações. O seu polegar traçou círculos no meu pulso, o gesto familiar até doer. A partir de hoje. O momento foi interrompido por Pedro a aparecer à entrada do terraço. Desculpe interromper, chefe. Os seus olhos piscaram significativamente na minha direção. Há uma situação que exige a sua atenção. A expressão de João fechou-se imediatamente, o homem vulnerável desaparecendo por trás da máscara do chefe do crime. Ele levantou-se, alisando a sua camisa já impecável. Voltarei para o jantar. Descansa hoje, como a médica ordenou. Ele hesitou, depois inclinou-se para me beijar a testa, um gesto tão reminiscente dos nossos primeiros dias juntos, que o meu coração se contraiu dolorosamente. Depois de ele sair, vaguei pelos jardins, seguida por uma guarda de segurança feminina cuja presença era menos intrusiva do que a dos homens habituais. Os jardins estavam em plena floração, uma explosão de cores de fim de verão que outrora me trouxera alegria. Tentei recapturar esse sentimento, imaginar criar um filho aqui, entre as rosas e as fontes. Ensiná-los a apreciar a beleza enquanto os protegia da escuridão do mundo do pai. Poderia funcionar? Poderia João realmente separar as suas empresas criminosas da sua vida familiar? Poderia eu aprender a viver com o compromisso, a aceitar as partes dele que eu não podia mudar, enquanto alimentava o bem que ainda acreditava que existia? Ao anoitecer, não tinha respostas, apenas mais perguntas. Vesti-me para o jantar com cuidado, escolhendo um vestido azul simples que realçava os meus olhos, o favorito de João. Não uma rendição, disse a mim mesma. Uma escolha estratégica, um lembrete do que outrora partilháramos. Encontrei-o à minha espera na sala de jantar formal, a mesa posta para dois com velas e flores frescas. Ele levantou-se quando entrei,
os olhos a percorrerem-me com uma apreciação que era familiar e inquietante. Estás linda, disse ele simplesmente. Obrigada. Sentei-me, permitindo que ele me empurrasse a cadeira. Resolveste a tua situação? Algo escuro cintilou nas suas feições. Sim. Eu não insisti nos detalhes. Ainda não estava pronta para confrontar a realidade da sua outra vida. Em vez disso, jantamos em relativo silêncio. A tensão entre nós carregada de palavras não ditas e história complicada. Tenho pensado em nomes, disse eu finalmente, surpreendendo-me tanto a mim quanto a ele. Para o bebê? O seu garfo parou a meio caminho da boca. Tens? Assenti, incapaz de explicar o desejo súbito de partilhar isso com ele. Sofia, para uma menina, por causa da minha avó. Sofia Russo. Ele testou o nome, um pequeno sorriso a suavizar as suas feições. É bonito, forte. E para um rapaz? Ele hesitou. Pensei talvez em Antônio, em homenagem ao teu pai. A sugestão era um teste, uma sondagem para ver como ele responderia. O seu rosto endureceu, um músculo a saltar na sua mandíbula. Não, não. Nenhum filho meu terá esse nome. Nunca. A veemência na sua voz confirmou o que a Rosa me tinha contado sobre a sua relação com o pai. Que tal, Pedro? Em honra de alguém que te protegeu, que demonstrou lealdade sem crueldade. A surpresa registrou-se nos seus olhos, seguida de consideração atenta. Pedro Russo, ele assentiu lentamente. Um bom nome. Um nome sem sombras. Um nome sem sombras. Repeti. É isso que eu quero para o nosso filho, João. Uma vida sem sombras. Ele estendeu a mão pela mesa, pegando na minha mão. Eu também quero isso. Mais do que imaginas. Por um breve momento, permiti-me acreditar nele. Imaginar. Um futuro onde João Russo pudesse ser tanto o homem poderoso que o seu mundo exigia, quanto o pai amoroso que o nosso filho merecia. Onde eu pudesse ser tanto protegida quanto livre, onde as sombras do seu passado e presente não obscurecessem o nosso amanhã. Era uma fantasia bonita, mas quando o seu telemóvel vibrou com mais uma mensagem urgente, quando a sua expressão mudou de marido terno para chefe do crime calculista em apenas um batimento cardíaco, perguntei-me se alguma vez poderia ser mais do que isso. Fantasia ou possibilidade, sonho ingênuo ou realidade potencial? A pergunta pairava sem resposta enquanto o via afastar-se, mais uma vez puxado para a escuridão enquanto eu permanecia na luz, a distância entre os nossos mundos parecendo tanto menor quanto mais intransponível do que nunca. 3 meses passaram numa delicada dança de compromisso e cautela. A minha barriga ficou mais redonda, os movimentos do bebê cada dia mais fortes. João cumpriu as suas promessas, sem mais relatórios de vigilância, sem mais portas trancadas, sem mais proteção sufocante. Em vez disso, a segurança permaneceu a uma distância respeitosa, e eu ia e vinha como queria, sempre com Pedro ou outro guarda era a minha escolha. A casa de hóspedes permaneceu vazia. Um lembrete silencioso da liberdade que eu procurara e do compromisso que aceitara. Eu dormia no nosso quarto na casa principal, embora João continuasse a ocupar uma das suítes de hóspedes, honrando o meu pedido de espaço. Era uma trégua inquietante, carregada de momentos de tensão e ternura inesperada. João assistia a todas as consultas médicas, o seu rosto transformando-se com admiração cada vez que ouvíamos o batimento cardíaco do bebê. Encomendou o quarto do bebê, consultando-me sobre cada detalhe, desde as cores da tinta aos móveis. Desligava chamadas de negócios quando eu entrava no quarto, uma demonstração física da sua promessa de separar os seus 2 mundos. Pequenas mudanças, talvez, mas significativas vindo de um homem que nunca antes tinha cedido em nada. Hoje era a ecografia dos 6 meses, a consulta onde saberíamos o sexo do bebê. João passeava na sala de espera do médico enquanto eu estava sentada calmamente,
uma mão pousada na minha barriga proeminente. Estás a deixar-me tonta, disse eu finalmente, dando tapinhas na cadeira ao meu lado. Senta-te. Ele obedeceu, embora a sua perna continuasse a saltar com energia nervosa. E se algo estiver errado? Perguntou ele, a voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir. Não há nada de errado, assegurei-lhe. Cada check-up tem sido perfeito. Ele assentiu, mas a preocupação não o abandonava. A minha mãe teve complicações comigo. Foi a primeira vez que ele mencionou a mãe voluntariamente. Um presente de confiança que eu não esperava. Os cuidados médicos avançaram desde então, disse eu gentilmente. E eu estou saudável. O bebê está saudável. Antes que ele pudesse responder, a enfermeira chamou o meu nome. João ajudou-me a levantar a sua mão na parte inferior das minhas costas, enquanto a seguíamos para a sala de exame. A técnica de ecografia era alegre e eficiente, espalhando o gel frio na minha barriga exposta. Pronta para saber se vai ser um menino ou uma menina? Olhei para João, cuja atenção estava fixada no ecrã. Sim, respondi por nós os dois. Estamos prontos. A imagem no ecrã mudou à medida que a técnica movia a varinha, as sombras a preto e branco gradualmente resolvendo-se em formas reconhecíveis. Uma espinha, uma cabeça, pequenas mãos e pés. Aí está o vosso bebê, disse ela, apontando as características. Batimento cardíaco forte e bom. Bom tamanho para 24 semanas. E... Ela moveu a varinha ligeiramente. Parabéns, é uma menina. Uma menina, Sofia. Senti as lágrimas brotarem nos meus olhos. Uma emoção inesperada a avassalar-me. Quando olhei para João, fiquei chocada ao ver também umidade nas suas bochechas. A primeira vez que o tinha visto chorar. Uma filha, sussurrou ele, estendendo a mão para a minha e apertando-a com força. A nossa filha. A técnica imprimiu imagens para nós, virando-se discretamente para nos dar um momento de privacidade. João inclinou-se, encostando a testa na minha. Obrigada, murmurou ele, a voz rouca de emoção. Por me dares isto, por ficares. A viagem para casa foi silenciosa, ambos perdidos em pensamentos sobre o futuro. Um futuro que agora tinha um rosto, um sexo, um nome. Sofia Russo, uma menina que nasceria na riqueza e no privilégio, mas também num legado de sombras. Ao virarmos pelos portões da propriedade, João quebrou o silêncio. Tenho pensado no que disseste sobre uma vida sem sombras para nossa filha. Ele estacionou em frente à casa, virando-se para me encarar. Comecei o processo de desinvestimento de certos aspectos do meu negócio. Olhei para ele, mal ousando acreditar no que estava a ouvir. O que isso significa exatamente? Significa que estou a separar-me completamente das operações ilegais, entregando o controlo a tenentes de confiança, mantendo apenas a propriedade dos negócios legítimos. Isso é sequer possível? Não consegui evitar o ceticismo na minha voz. Tu próprio disseste que não há plano de reforma no teu mundo. A sua expressão era sombriamente determinada. É complicado, perigoso até, mas não impossível. Ele pegou na minha mão. Vai levar tempo, talvez anos, para me extrair completamente. Mas comecei o processo. Por quê? Eu precisava de o ouvir dizer. Por que agora? Porque vi o rosto dela hoje. Os seus olhos encontraram os meus, mais vulneráveis do que eu alguma vez os vira. Porque não quero que a minha filha olhe para mim da mesma forma que eu olhava para o meu pai. Porque quero que ela se orgulhe do seu nome, não que seja sobrecarregada por ele. As palavras pairaram entre nós, uma promessa mais vinculativa do que qualquer voto de casamento. E se não funcionar? Perguntei suavemente. Se os teus inimigos não te deixarem ir embora? Uma sombra cruzou o seu rosto. Então temos planos de contingência, novas identidades, um novo país, se necessário. Era mais do que eu alguma vez esperara dele, esta vontade de considerar abandonar o império que construíra, o poder que acumulara. Deixarias tudo para trás por nós?
Num piscar de olhos, disse ele sem hesitação. O dinheiro, o poder, o respeito, nada disso importa se eu te perder, se eu a perder. Coloquei a mão na minha barriga, sentindo Sofia dar um pontapé como se em resposta às palavras do pai. Preciso que saibas algo, continuou ele, a voz baixa e intensa. Quando tentaste ir embora antes, quando te impedi, não foi sobre controlo, foi sobre terror. Terror, ecoei. O mesmo terror que senti quando a minha mãe tentou levar-me embora, a certeza de que acabaria em tragédia. Ele engoliu em seco. Pensei que estava a proteger-te. Convenci-me de que era para o teu próprio bem. Mas a verdade é que estava a proteger-me da dor de te perder. Foi o mais honesto que ele alguma vez tinha sido comigo. O mais vulnerável, o mais próximo de um pedido de desculpas que eu alguma vez teria de um homem que fora criado para ver um pedido de desculpas como fraqueza. Não posso prometer que ficarei, disse eu finalmente. Não até ver uma mudança real. Não até ter certeza de que a nossa filha estará segura do teu mundo. Eu entendo. Ele levou a minha mão aos seus lábios, beijando os meus nós dos dedos. Não peço promessas, apenas uma oportunidade de provar-me, de reconquistar a tua confiança. Ao entrarmos em casa, Pedro encontrou-nos no hall de entrada com uma expressão séria. Chefe, há uma situação que exige a sua atenção imediata. As palavras familiares, a interrupção familiar. Por um momento vi a expressão de João endurecer na máscara que eu tão bem conhecia. Então, surpreendentemente, ele abanou a cabeça. Hoje não, Pedro. Seja o que for, o Salvador pode tratar disso. Ele virou-se para mim. Hoje é para a família. As sobrancelhas de Pedro arquearam ligeiramente, mas ele assentiu e retirou-se. João colocou a mão na parte inferior das minhas costas, guiando-me para as escadas. Tenho algo para te mostrar. Ele levou-me ao quarto do bebê, uma sala que eu não visitava desde que tínhamos discutido os planos de design básicos, semanas antes. Quando ele abriu a porta, ofeguei. O quarto tinha sido transformado. Paredes suaves de lavanda, um berço de madeira esculpido à mão, cortinas finas que filtravam a luz do sol da tarde numa suave luminosidade. Uma cadeira de balanço junto à janela com vista para os jardins, prateleiras cheias de livros e animais de peluche. Gostas? Perguntou ele, uma nota de incerteza na sua voz que eu raramente tinha ouvido antes. Entrei no centro da sala, tocando no móvel de delicados pássaros de papel pendurados sobre o berço. Fizeste tudo isto? Tive ajuda com a construção e a pintura, admitiu ele. Mas o design, as escolhas, essas foram minhas, baseadas em coisas que mencionaste que querias. Virei-me para ele, as lágrimas a brotarem nos meus olhos pela segunda vez naquele dia. É perfeito. Ele aproximou-se lentamente, dando-me tempo para me afastar se eu quisesse. Como não o fiz, ele colocou as mãos gentilmente nos meus ombros. Falei a sério, Ana. Estou a mudar por ti, pela Sofia, pelo homem que quero ser, não o homem que o meu pai tentou fazer de mim. Olhei para o seu rosto, procurando qualquer sinal de manipulação ou engano. Encontrei apenas sinceridade crua e a vulnerabilidade que ele não mostrava a mais ninguém. Acredito que queres mudar, disse eu cuidadosamente. Ainda não tenho a certeza se consegues. Então deixa-me provar dia após dia. A sua mão moveu-se para me acariciar a bochecha. Fica, dá-me a oportunidade de ser o marido que mereces, o pai de que a Sofia precisa. Coloquei a minha mão sobre a dele. Não estou a fazer promessas para além de hoje. Hoje é suficiente, disse ele simplesmente. Amanhã podemos decidir novamente. Aquela noite, pela primeira vez em meses, pedi-lhe que ficasse no nosso quarto. Não por intimidade. Eu ainda não estava pronta para isso, mas por ligação, pela possibilidade de reconstruir o que fora quebrado. Deitamo-nos lado a lado, a minha cabeça no seu peito, a sua mão a descansar protetoramente sobre o meu ventre arredondado.
Sofia deu um pontapé contra a sua palma e sentiu engasgar com o ar. Ela conhece o pai, murmurei. O pai dela que nunca a vai desiludir, prometeu ele. As palavras vibrando através do seu peito sob o meu ouvido. Que nunca a vai assustar, que a vai proteger sem a controlar. Inclinei a cabeça para o olhar. E a mãe dela? Os seus olhos encontraram os meus, escuros e sérios. A mãe dela que será sempre livre de escolher, todos os dias, a todo o momento. Mesmo que eu escolha ir embora, eu precisava de o ouvir dizer. A dor cintilou nas suas feições, mas ele assentiu. Mesmo assim, embora eu passe todos os dias a certificar-me de que tens razões para ficar. 6 meses depois, Sofia Maria Russo nasceu numa manhã nevada de fevereiro. Os seus choros fortes e indignados, os seus pequenos punhos cerrados, como se pronta para lutar contra o mundo. João chorou abertamente enquanto a segurava. Este homem endurecido transformado pelo milagre de 3 quilos de vida nova. Por essa altura, as mudanças que ele prometera estavam bem encaminhadas. As partes sombrias do seu negócio gradualmente transferidas para tenentes de confiança. A nossa segurança pessoal reduzida para metade. A casa principal vendida, substituída por uma casa menor e menos ostentosa fora da cidade. Perto o suficiente para manter os seus legítimos interesses comerciais, mas longe dos bairros associados às suas antigas atividades. Houve contratempos, ameaças de rivais que sentiam fraqueza, traições de quem se sentia abandonado, momentos em que João lutou contra instintos enraizados de controlo e dominação. Houve noites em que eu ainda acordava em suores frios, incerta se tinha feito a escolha certa, se podia confiar na transformação que estava a testemunhar. Mas também houve triunfos. O dia em que João se afastou de uma provocação que outrora teria terminado em sangue. A noite em que ele regressou à casa a uma hora razoável, escolhendo o jantar em família em vez de uma emergência de negócios. A manhã em que o encontrei no quarto do bebê, a cantar baixinho para a nossa filha em italiano. A ternura na sua expressão diferente de tudo o que eu alguma vez vira. Estás feliz? Perguntou ele, uma noite, 1 ano após o nascimento da Sofia, enquanto estávamos sentados na varanda da nossa nova casa, a ver o pôr do sol, enquanto a nossa filha dormia pacificamente lá dentro. A caminho, respondi honestamente. E tu? Ele considerou a pergunta, o seu rosto mais relaxado do que eu alguma vez o vira. A vigilância constante, o cálculo perpétuo que outrora o definira, desaparecendo gradualmente a cada mês de negócios legítimos, a cada dia de vida familiar normal. Nunca soube que a felicidade era possível, disse ele finalmente. Não para alguém como eu. Não depois de tudo. Estendi a mão para a dele, os nossos dedos entrelaçando-se. E agora? Ele levou a minha mão aos lábios, beijando a minha palma. Agora luto por ela todos os dias, como outrora lutei por poder, por respeito. Mas isto... Ele gesticulou para a nossa casa, a nossa filha a dormir, as nossas mãos unidas. Isto vale a pena lutar. Inclinei-me para ele, permitindo-me habitar plenamente o momento. Os papéis do divórcio há muito destruídos. O passado não esquecido, mas gradualmente, a sarar. O futuro ainda incerto. A sua completa extração do seu antigo mundo levaria anos, talvez uma vida inteira, mas já não envolto em sombras. Um dia de cada vez, sussurrei, ecoando a promessa que tínhamos feito no quarto do bebê 1 ano antes. Ele assentiu, os braços apertando-se à minha volta. Um dia de cada vez. E por aquele dia, pelo menos, era o suficiente. O amanhã traria os seus próprios desafios, as suas próprias escolhas. Mas hoje, neste momento, éramos simplesmente uma família. Um homem a superar o seu passado. Uma mulher que encontrara a liberdade em ficar em vez de partir. Uma criança que cresceria conhecendo proteção e independência.
Não um final de conto de fadas. Isso não existia no mundo real. Mas um começo, uma oportunidade, uma escolha que faríamos novamente a cada novo amanhecer. Amo-te, disse ele. As palavras, outrora raras, agora ditas livremente. Aos dois. Nós também te amamos, respondi, já não com medo de admitir a verdade contra a qual tinha lutado por tanto tempo. Sombras e tudo. O seu sorriso genuíno, desprotegido, foi resposta suficiente. O que quer que viesse amanhã, hoje tínhamos encontrado o caminho de volta um para o outro. Não como captor e cativa, mas como parceiros numa vida que estávamos a construir juntos. Uma escolha, um dia, um compromisso de cada vez.